Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Olha esse pão, olha a textura, olha a aeração e a maciez. Um pão de fermentação natural para os nossos lanches ficarem mais gostosos e mais saudáveis. Se você quer aprender, é só você seguir vendo esse vídeo. O primeiro passo é preparar o fermento. Vamos precisar de 3 batatas médias. Olha, minha mão é pequena, então a batata não é muito grande. Tem aqui 5 colheres de sopa de açúcar, pode ser a cristal ou a refinada, tanto faz. E 1 colher de sal. Todas as colheres de sopa, tá, gente? Eu tô aqui com o meu liquidificador, que é onde a gente vai bater tudinho junto. E vamos precisar também do fermento natural. Esse meu tava na geladeira. Eu ganhei uma muda e cuido dela frequentemente e assim eu sempre tenho fermento natural. Eu tenho aqui de ladinho também 1 litro de água morna, mas é um morno para frio, um morno que dá para pôr a mão tranquilamente, não pode ser muito quente. Vamos descascar as batatas para começar o processo do fermento. Aí pode alguém me perguntar, e se eu não tenho uma muda de fermento? É possível produzir esse fermento? É, gente, é possível trazer esse fermento do zero. Mas aí é uma outra história que eu conto para vocês outro dia, tá? Primeiro, a gente vai fazer aqui o processo do pão, para aproveitar que eu já estou fazendo pão hoje para minha família. Vocês vão notar também, durante o processo da confecção desse pão, que é uma coisa que dá trabalho e que leva bastante horas para ser feito. E aí alguém pode querer saber também, por que vale a pena tanto trabalho? Gente, vale a pena porque daí a gente não consome brometo em excesso. Brometo é extremamente ruim para a nossa saúde e está presente nos fermentos químicos. Agora vamos cortar nossas batatas em pedacinhos e colocar no liquidificador para bater. A gente corta para facilitar o liquidificador bater bem e transformar em poeirinha a nossa batatinha. Esse fermento é muito usado na cozinha tradicional e na minha família eu já sou a 3ª geração que eu conheço que usou esse fermento. Agora a gente adiciona o açúcar, o sal. Vamos colocar aqui também a nossa aguinha morna. Não pode estar muito quente, senão mata os nossos fermentinhos. E agora a gente acrescenta esse nosso fermento que estava guardado na geladeira para ele dar início ao processo de fermentação. E vamos bater tudo no liquidificador até ficar bem misturado, bem homogêneo, bem batidinho mesmo. Olha aí como ficou. Faz essa espuma assim, porque o fermento começa a reagir assim que entra em contato com a nova leva de amido da batata, né? Agora eu vou transferir para uma tigela bem grande, porque ele cresce bastante. Eu vou mexer bem para misturar bem todos os elementos, para estar todo mundo bem espalhado e garantir que a fermentação vai progredir e vai dar bem certinho. E aí a gente fecha bem e aguarda ele crescer. Olha, pessoal, eu tô aqui, o meu fermento já cresceu, ele subiu bastante. Eu dei uma mexida, olha pra ver, ele atingiu a tampa, tanto que ele subiu, ele quase transbordou. Eu mexi para ele baixar e ele já subiu mais um pouco de novo, quer dizer que ele tá ótimo pro uso. Se você perguntar quanto tempo demora, depende da temperatura do dia, tá? Depende da temperatura do dia. Se for quente, ele vai reagir mais depressa. Agora eu vou misturar mais uma vez, vou mexer bem,
porque é daqui que eu vou tirar aquela amostra que fica reservada na geladeira para as próximas fermentações. Na geladeira, as bactérias do fermento ficam num processo de dormência e lá elas não crescem. Agora eu vou tirar a minha porção que vai para a geladeira para as próximas fermentações. Vou tirar cerca de 1 litro. Olha aí, essa é minha amostra que fica aguardando a próxima vez que eu for fazer meu pãozinho. Eu vou colocar uma tampa para ela ficar bem fechadinha, não cair nada dentro, e ela fica lá dormindinho na geladeira. Agora, esse que ficou na tigela, esse pode ser doado como muda. É esse que você vai receber se você for pedir a muda de um fermento como esse para alguém. Ou, no caso que você esteja doando, é esse que você vai doar. Esse pode ser uma amostra que você pode ou ganhar ou doar. Ou então usar para fazer pão, que é o que eu vou fazer. E no meu caso, que vou fazer pão, vou ter que acrescentar mais uma coisinha aqui. Eu vou acrescentar 6 colheres de sopa de farinha de trigo. E por que eu vou fazer isso? Porque esse fermento vai ter que crescer mais uma vez aqui. Ele vai formar uma esponja, que é uma pré-fermentação para eu amassar o meu pão. Você põe a farinha e depois vai misturar muito bem. E aí o nosso fermento vai reagir com essa farinha e vai formar uma esponjinha. E é só depois que a esponjinha estiver formada é que nós podemos partir para amassar o pão, porque daí ele vai estar preparado para isso. Vamos tapar e vamos aguardar o crescimento. Enquanto esse fica aqui crescendo, eu vou tapar a minha amostra e levar para a geladeira. Muito bem, pessoal, voltei. O meu fermento formou a esponja. Olha, tá rachadinho, ele tá todo furadinho aqui, não sei se dá para ver, mas ele forma tipo um airadinho, todo furadinho, todo cheio de bolinhas. Ele tá pronto pra gente começar o processo do pão. Então a gente vai mexer para misturar todos esses elementos, tanto o que fica boiando em cima, quanto o que está embaixo, porque o fermento que vai fazer o nosso pão crescer está impregnado em tudo isso. Vamos mexer então muito bem. Vou deixar meu fermento já bem mexido aqui de lado e vou dar início no processo de amassar o meu pão. Aqui no meu pote eu já tenho 2,4 kg de farinha de trigo comum, sem fermento. E vou acrescentar nessa farinha 4 colheres de sopa de açúcar. Tanto faz que tipo de açúcar, tá? Vou acrescentar aqui também 1 colher de sopa de sal. Esse pão vai ser um pão neutro, aquele pão pro dia a dia. Eu vou acrescentar também 2 ovos que estão aqui em algum lugar. Aqui meus ovinhos. São ovos de galinha caipira. Eu vou quebrar no potinho mesmo assim para não ter surpresas desagradáveis. Nós somos uma geração que estamos nos desprendendo das tradições. E as tradições são boas pra gente. Então uma comida tradicional que nem essa, sem fermento químico, é ótima para nós. Por que a gente não pode resgatar? Vou acrescentar aqui também meia xícara de óleo. Pode ser banha de porco ou outro óleo da sua preferência. E agora eu vou entrar com o fermento, que eu vou misturar mais uma vez para ter certeza que nada ficou agarrado no fundo, para ter aproveitamento total. E é assim mesmo, gente, é kamikaze, todo mundo junto e a gente vai misturar isso depois. Agora a gente vem de colher e vai misturando enquanto for possível. A gente vai batendo assim, fazendo os elementos se agregarem enquanto for possível com a colher. Quando não for mais possível, aí é mãos à massa, literalmente.
E no meu caso, esse mãos à massa não demorou muito, chegou rapidinho. E agora a gente vai continuar agregando com as mãos. Esse primeiro momento eu não tô sovando a massa. Esse primeiro momento é só fazer os elementos se fundirem. É só misturar mesmo. Eu não estou sovando, eu estou misturando os ingredientes com as minhas mãos. O momento de sovar é depois que os ingredientes estiverem todos misturados. E não sei se vocês perceberam um cabinho de panela aqui, mas é que vocês estão em cima da minha panelinha. Preciso falar, gente, que todas as massas de pão, geralmente, a gente tem que sovar. Sovar vem depois que os ingredientes estão todos juntos. Aí, às vezes, a gente fala para a pessoa, sove a massa por 10 minutos. E a pessoa conta isso a partir do momento que começa a mexer com as mãos. E não é assim. Esse primeiro momento a gente está só misturando os ingredientes. Olha, vocês vão ver que agora eu vou acrescentar um pouco de farinha, porque a massa tá pegajosa e vai grudando nas mãos da gente. Aí você vai acrescentando farinha enquanto ela estiver pegajosa para ela poder dar ponto. Isso também faz parte do processo, é normal. Voltando ao assunto do sovar o pão por quê? Porque a farinha de trigo, ela contém um elemento chamado glúten. E esse glúten, quando ele é bem trabalhado, ele dá maciez para a massa. É por isso que a gente sova. Quando chega nesse ponto aqui, igual eu tô, que os elementos já se fundiram numa massa única e você não vê mais nenhum ingrediente solto, só a farinha que é necessário ser acrescentada para ela não ficar pegajosa, aí você está sovando. Aí a partir daí você conta os seus 10 minutos manipulando essa massa. E não vale preguiça, porque para ter um pão muito bem feito é preciso sovar. Acredite, quanto mais tempo você sovar, mais macio o seu pão vai ser. Vocês vão notar também que eu não vou deixar a massa molinha, não. Eu vou fazer aquela massa enxuta, que solta das mãos e solta da tigela. Aí alguém pode perguntar, mas o fermento é natural. Ele vai dar conta de uma massa tão pesada? Dá sim, gente. Esse fermento dá conta. Inclusive, com farinha integral, que é bem pesada, ele também dá conta. Eu vou continuar amassando assim bem forte, acrescentando farinha sempre que necessário até ele formar uma bola bem uniforme. É preciso ter força? É sim, mas olha pelo lado positivo. Você vai preparando e vai gastando energia. Já vai fazendo a sua academia, o seu exercício antes de comer. E olha aqui nesse ponto, como ele já está descolando das mãos e descolando da tigela sozinho. É esse ponto que a gente queria. Ela tá uma massa flexível, mas já não tá grudando em nada. Nesse ponto aqui a gente vai partir para modelar os pães, porque o pão de fermentação natural a gente não deixa ele fermentar até dobrar de tamanho não. A gente já parte para modelar os pães, tá? E eu vim aqui buscar uma folha de bananeira para pôr o meu pão assar. E vejam só que surpresa eu encontrei, gente. Olha, vou dar um zoom para vocês verem. Bananas maduras. Ixi, ganhei um bônus hoje no Bananal. Olha, eu gosto de forrar minha forma com folha de bananeira, porque é outra coisa. O pão nunca queima no fundo. E aqui eu vou pegar meu pãozinho que já tá modelado, bem bonitinho, e vou pôr na forma. Infelizmente, a parte do vídeo onde eu gravei modelando, meu bebê apagou. Mas aí, gente, vocês podem modelar do jeito que vocês preferirem. Eu fiz assim, esse pãozinho roladinho, tradicional, e me rendeu 4 unidades bem bonitinhas. Agora vocês vão me perguntar quanto tempo ele vai ficar descansando. A gente vai levar ele para um lugar bem quentinho. Eu vou pôr dentro do forno desligado. E o tempo de fermentação depende do clima que tiver aí onde você vive. E, gente, pão de fermentação natural não é igual ao fermento industrial. Ele demora mesmo para crescer.
Depois, quando eu for assar, eu falo para vocês quanto tempo demorou, mas é normal demorar, tenha paciência. Gente, olha como eles cresceram. Demorou 6 horas, tá? E também já vou avisando a vocês que o meu forno é um forno de 20 anos, é velhinho, como vocês vão notar. Olha aí que lindos eles ficaram. Agora eu vou acender o forno. Vou acender o forno já com eles dentro. Não precisa ser forno pré-aquecido, porque daí eles vão aquecendo devagarzinho, junto com a temperatura do forno que vai aumentando. E se eles tiverem que crescer mais algum pouquinho, eles ainda crescem um pouquinho. Quando tiver assado, eu volto mostrando para vocês e falando quanto tempo demorou para eles ficarem bem douradinhos, tá? E olha que pão de capa de revista. Olha que lindo e que douradinho. Demorou 40 minutos para ficar assim. Gente, a temperatura do meu forno não tem como eu falar para vocês em graus, porque meu fogão é bem velhinho e não tem dessas coisas, tá? Mas foi forno médio. Forno médio vai ser uma coisa aí entre 200 e 220 graus, tá? Agora deixa eu mostrar para vocês bem de perto assim as nossas lindezas. Vou mostrar para vocês como que eles ficaram bonitos. É muito lindo, olha. Eles ficaram muito grandes, muito altos, bem douradinhos. E agora eu vou deixar eles descansarem um pouco para baixar um pouco a temperatura e já eu volto mostrando para vocês, eu desenformando essas belezinhas. Olha que coisa linda. Pensa num cheiro de pão que tá a minha cozinha, vocês nem imaginam. Vou desenformar. Olha, com a folha de bananeira é bem facinho. Você levanta tranquilo porque nada gruda. E a forma tá limpinha. É só tirar do lado e facilita a vida. Inclusive, com a folha de bananeira dá para tirar quente assim que sai do forno, tá? Eu não fiz isso porque corre o risco do pão rachar, mas grudado na forma ele nunca fica. E olha para vocês verem aqui, eu separando. Eu amo esse meinho onde um pão gruda no outro, gente. Vocês gostam? Deixa eu mostrar mais de pertinho. Olha como ele tá fofo. Olha a lateral. Também outra coisa bacana é saber que uma coisa tão gostosa, tão bonita, não é tão ruim para a saúde, né, gente? Olha que fofinho. Olha que lindo. Parece uma sanfoninha. A gente aperta e volta. Olha que lindo. E a gente está colocando na mesa dos nossos filhos uma coisa que tem menos desses venenos químicos que estão andando por aí. Gente, se você puder também usar a folha de bananeira, use, porque é uma dica ótima. Não suja a forma, não queima o pão. É uma maravilha. Se você não tem em casa, pede para aquela sua amiga, sua comadre, sua vovó, sua mamãe que tem. Porque facilita a vida. Olha fofo, olha que lindo. Olha como é fácil tirar. Puxou, saiu. E quer ver como fica embaixo? Gente, não queima, não importa a temperatura do forno, não queima o fundo do seu pão. Aliás, não queima o fundo do pão, não queima a forma, não acontece tragédia nenhuma, é uma maravilha. Agora eu vou partir um aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Entenderem que não tem razão para ficar defendendo fermento químico. Porque eu conheço muitas pessoas que dizem que usam fermento químico para o pão ficar mais macio e crescer mais. Olha isso aqui. Olha a maciez, olha a textura desse pão. Olha como ele tá fofo, airado. Ele não duplicou, ele triplicou de tamanho no crescimento. Vê se precisa você ficar comendo aí um fermento cheio de brometo, que é uma substância que é extremamente ruim para o seu organismo. Vê se precisa. Gente, é pura falta de vontade de trabalhar. Porque isso eu não posso negar. A fermentação natural dá trabalho. Olha a fatia dançando de tão fofinha.
Olha que fofura. Eu vou espalhar a manteiga nessa fatia quentinha só para você entender o que é o sofrimento. Ai, meu Deus, que delícia. Aí vai falar, vou pôr melhorador de massa para minha massa ficar bonita. Melhorador de massa, amiguinha, é braço. Olha que coisa linda. Olha a massa rasgando. As pessoas usam produto químico para chegar nesse ponto. Eu não usei produto químico nenhum. Olha que coisa linda. Nenhum industrializado. A reação é química, é verdade, mas não tem nada industrializado. Não é um fermento industrial, é um fermento natural. Olha como rasga. Gente, é muito gostoso. E o sabor é um sabor muito suave, não tem aquele amargo pesado daquele fermento que a gente sabe, deixa aquele resíduo meio amarguinho. Eu vou até servir mais uma fatia para vocês, que são nossos amigos e estão sempre aqui olhando as coisinhas que a gente faz, porque vocês merecem, gente. Façam esse pãozinho, façam esse fermento. Inclusive, deixa aí no comentário se você quer que eu ensine a fazer o fermento, porque eu te ensino a fazer o fermento do zero, tá? E vou espalhar manteiga também, porque acho que eu vou servir vocês, que são as nossas visitas, e não vou colocar uma manteiga mesmo, de leite, bem gostosa, para você ver ela derretendo. Amigos, muito obrigado por terem visto o nosso vídeo, muito obrigado por sempre visitarem a nossa casa. Eu espero que vocês sejam sempre muito abençoados e muito felizes. E um grande abraço e até a próxima, porque eu vou curtir pão!